Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pedro Feitosa, dessa vez com os jogos da quinta-feira de futebol. Tem jogo valendo vaga na UEFA Europa League e eu vou trazer essas análises para vocês, lógico, aquele palpite 100% gratuito e também um bônus de R$5 de graça para você se cadastrar. O link vai estar na descrição desse vídeo. Espero vocês direto no vídeo de análise. Não se esquece, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu feedback, que é muito importante para o crescimento do canal. E vamos direto à análise do primeiro jogo do dia. É logo um jogão, Real Betis contra Manchester United. O primeiro jogo foi um sacode do Manchester United em casa contra o Real Betis. Foi um 4-1. O Manchester United meteu uma goleada. Eu até falei para vocês assim, ó, não condenem a temporada do United por conta da goleada sofrida contra o Liverpool. O Manchester United está muito bem e aquilo ali foi um ponto fora da curva. O United foi lá e ganhou. Para esse jogo, números do Betis, marcou em 80% dos seus jogos, porém levou gol em 80% deles. É um time que marca bem, mas também leva muitos gols e justamente por conta disso tem a linha aqui de ambas marcam acontecendo na grande maioria dos seus jogos, nesse caso aqui 70%. Do outro lado tem um Manchester que não perdeu 90% dos seus jogos, o único jogo que perdeu foi justamente aquela goleada para o Liverpool, marcou em 80% deles e marcou 2 ou mais gols em 80% dos seus jogos, teve um mercado de over 1.5 em 90% deles. O que acontece para esse jogo? O Real Betis ele já começa perdendo por 3 gols de diferença, ele precisa buscar esse resultado durante a partida. Acredito que vai ser uma partida com um pouco mais aberta. O Manchester vai tentar segurar o resultado, vai procurar ali tocar mais a bola, deixar o tempo passar para poder administrar essa vantagem. O Betis ele vai ter que se expor desde o início do jogo. Para esse jogo, o que eu entendo aqui como melhor, over 1.5 gols com a odd de 1.29, ou seja, 29% de lucro. Você vê aqui, ó, no Betis, em 80% dos jogos bateu ambas. Se bate ambas, bate over 1.5. No caso do Manchester, essa linha vem batendo em 90% dos seus jogos. Só o Manchester, nos últimos 80% dos jogos, ele mesmo marcou 2 ou mais gols. Então, só ele já bateria essa linha. Grande possibilidade de bater. Aqui você pega essa entrada, junta com a outra, faz aquela múltipla e já fica interessante. Então, análise para Real Betis contra Manchester United, jogo valendo vaga para a próxima fase da UEFA Europa League, mais de 1.5 gols a 1.29, essa é a minha análise. E o jogo 0-2 também válido pela UEFA Europa League, também vale vaga, é Freiburg contra a Juventus. A Juventus que saiu vitoriosa no primeiro encontro, foi 1-0 para a Juventus ali. Jogo bem duro até mesmo de assistir, porque não foi um jogo de grandes possibilidades de gols. Para esse jogo, tem um detalhe interessante aqui sobre o Freiburg. O Freiburg, ó, marcou 80% dos jogos, não perdeu 80% deles. Uma das únicas derrotas foi justamente para a Juventus. Do outro lado tem uma Juventus que também está muito bem, marcou em 90%, não perdeu 90%. Só que, como a Juventus ela joga com a vantagem, a tendência é que a Juventus tente administrar essa vantagem. Se eu pudesse assim, dissesse assim, Pedro, me diz qual resultado exato você trabalharia para back? Casa, empate ou fora? Eu diria que esse jogo tem muita cara de empate, mas não vou trabalhar com empate seco. Para esse jogo, o que eu vou trabalhar aqui é Freiburg ou empate com quase 60% de retorno. Sei que é um jogo difícil, sei que a Juventus tem um time qualificado, porém, o Freiburg, a última derrota dele jogando dentro do seu estádio foi dia 12 de agosto de 2022 para o fortíssimo Borussia Dortmund. Então, assim, o Freiburg, quando joga no seu estádio, ele tem uma força, assim, muito grande. Ele tem jogado contra os grandes da Alemanha e não tem perdido quando joga dentro de casa. Jogando, precisando do resultado, a Juventus tentando administrar esse resultado, tem aí uma grande tendência do Freiburg não perder esse jogo. Então a minha análise para Freiburg e Juventus é Freiburg ou empate com quase 60% de retorno. E o terceiro jogo a analisar é Real Sociedad contra Roma. Eu particularmente gosto desse jogo. O primeiro jogo foi Roma 2-0 contra a Real Sociedad. Para ser bem sincero, esse placar aqui, ao meu ver, não refletiu o que realmente aconteceu na partida. Eu assisti esse jogo, a Roma até jogou para poder vencer, mas na minha análise não merecia um 2-0. Mas que bom que bateu, porque no jogo de ida eu tinha trabalhado com essa opção também. Mas para esse jogo aqui,
essa odd de mais de 1,5, para mim, ela tá um pouco aqui desregulada. Eu acreditava que essa odd aqui, ela deveria vir com a média de 1,30, 1,35. Observe, ó, o Real Sociedad não ganhou nas últimas 5, a Roma marcou nas últimas 6, teve mais de 0,5 HT, ou seja, pelo menos um gol no primeiro tempo em 80% dos seus jogos. E o último confronto entre eles bateu essa linha de 2 gols, 2-0 Roma. Para esse jogo, a Real Sociedad joga na desvantagem, joga precisando se expor, deve buscar o ataque desde o início, pode ser um jogo interessante também para o mercado de escanteios. Não costumo falar muito aqui do mercado de escanteios porque não tem as estatísticas em tela para poder trazer para vocês, então por isso que eu prefiro trabalhar sempre com as estatísticas de gols. Mas para esse jogo, mais de 1,5 gols, essa é a minha análise para esse jogo válido pela UEFA Europa League. E para encerrar os jogos da UEFA Europa League de hoje, ao meu ver, o melhor jogo do dia. Arsenal contra Sporting de Portugal. O Arsenal que está muito bem na Premier League. Eu, particularmente, estou torcendo para que o Arsenal seja campeão. Torcer é uma coisa, operação é outra completamente diferente. Agora estamos falando de UEFA Europa League. O Arsenal marcou gol nas últimas 8 partidas, marcou o primeiro nas últimas 6, não perdeu as últimas 6 e marcou 2 ou mais gols nas últimas 4. Teve um mercado de over 2,5 gols também nas últimas 4. Joga contra um Sport que também tem números positivos e também é um time que ataca bastante. O Sport marcou gol nas últimas 10, não perdeu as últimas 7, marcou primeiro em 80% dos seus jogos. Eu poderia sim aqui trabalhar com a vitória do Arsenal, mas com essa odd reduzida eu prefiro não trabalhar ele de forma seca. Vou trabalhar aqui com vocês, direto no site da casa de aposta, aqui ó, Arsenal Sport. Vou trabalhar um mercado especial. Vou vir aqui ó, em especiais e vou trabalhar a vitória do Arsenal com pelo menos mais de 1,5 gols na partida a 1,60, ou seja, 60% de retorno para o Arsenal vencer a partida e ter mais de 1,5 gols. Essa linha de mais de 1,5 ela é muito interessante porque ela vem batendo em todos os jogos do Arsenal e em todos os jogos do Sporting de Portugal. Então tem grande possibilidade de acontecer essa linha. E, ao meu ver, na análise de back, o Arsenal jogando em casa tem grande possibilidade de sair vitorioso desse jogo. Então, a minha análise para Arsenal contra Sporting de Portugal é Arsenal vence e mais de 1,5 gols. E o palpite gratuito para essa quinta-feira de futebol é justamente no jogo que eu acabei de analisar com vocês, Arsenal contra Sporting de Portugal. Eu fui de vitória do Arsenal com mais de 1,5 gols na partida. Coloquei aqui uma unidade, a minha unidade é no valor de 1.000, com a odd de 1,60, ou seja, 60% de retorno, 1 para 1.600, 1.000 para 1.600 reais. Essa é a minha análise, esse é o meu palpite gratuito para Arsenal contra Sporting de Portugal. E dessa forma nós encerramos mais um vídeo de análise. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem esse conteúdo para poder fazer as suas análises, para você desenvolver o seu mindset como um trader esportivo profissional. Espero vocês nos próximos vídeos.